Aí tem orgulho. Mi papá era de Montevideo. Yo conozco de ahí. Boa noite a todas e todos. Temos o grande e imenso prazer e honra de ter hoje aqui conosco Divina Valéria, um ícone, uma diva da história da comunidade LGBT+, aqui no Brasil. Passo a palavra ao nosso diretor, o senhor José Vicente Ballester, para darmos início a este encontro, a essa conversa com esta grande diva. Muito obrigado. Boa noite, gente. Vou repetir que é um honor ter esta grande pioneira, porque não só é Divina Valéria, uma grande artista, sino que foi uma pioneira, uma lutadora por os direitos da comunidade, e nos tempos bem difíceis. Sim, bem difíceis. Foi das primeiras mulheres a se enfrentar aos preconceitos, de ter a coragem de sair, de se fardar de mulher, de se maquiar, e de enfrentar os preconceitos, enfrentar os insultos, enfrentar tudo isso. Essa valentia, esse valor que ela mostrou, como muito pouca gente naquela época tuvo a coragem de fazer, é uma honra que, para mim, é o valor que tem de pioneira, de heroína. É muito mais, conheceu arte, depois mostrou as qualidades artísticas, claro, não, como eu dizia para um companheiro meu, não é fácil ser divina. Ser divina requer conseguir ter o nome de Divina Valéria por algo. Não é de graça. Isso otorga as qualidades de o reconhecimento que tuvo do mundo do arte. Ela triunfou, não é que triunfou aqui no Rio, no São Paulo, não é que triunfou em Paris. Viajou por Europa toda, estuvo com os grandes artistas. Aí, se têm curiosidade, se conhecem os livros, se não, podem depois olhar ou estarão na biblioteca. Sim, está todo aí no livro. Aí está todo. Vocês olharão inacreditável, eu que sei, os grandes cantantes do mundo, franceses, norte-americanos, espanhóis. Tu eres espanhol, tu hijo. Yo, por exemplo, fui muy amiga de Lola Flores. Lola Flores, exatamente. Muy amiga. E da Aznavour, e Moustaki. Também Moustaki, Aznavour, sim. E todo mundo da chanson francesa. Sim. Por isso digo que a conversa com ela, para mim, é, eu sei, admiração, mais que admiração, dizer, meu Deus, é um dos ícones que eu tenho aqui do lado, e a sua presença para mim é muita felicidade, muita honra receber aqui no Cervantes a Divina Valéria, que ela nos vai contar essa história, como é que... Conte o que quiser. Porque todo é todos estos anos com esta capacidade de fazer arte, de reivindicar e se enorgulhecer de sua presença no mundo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, la verdad que hace muchos años que yo comencé. Hace 59 años que yo estoy en el palco y viajando por el mundo y que me torné artista. Artista yo siempre fui, pero me profissionalicé en 64 no espetáculo Le Girls, que foi um marco do espetáculo de transformismo no Brasil. Era uma comédia musical sensacional que eu nunca mais he visto algo parecido. E foi aí que eu empecei, Rogéria, Marquesa, Brigitte, Carlos Gil, éramos 11. E aí começou tudo. E quando começou,
Em seguida saiu nas revistas mais importantes do Brasil, saiu todas as outras. Debutó A lo grande, e todas de mulher, tudo mais nas revistas. Eu pensei, bueno, não posso volver mais atrás agora. Entendeu? Incluso eu trabalhava em uma companhia de engenharia em Rio de Janeiro. E quando começou o espetáculo, em seguida saiu em todas as revistas, em colores, todas as outras de mulheres. Eu não volvi mais ao trabalho. Me desapareci da oficina. Mas depois, anos depois, todos os diretores, sabendo quem eu era, que Valéria era aquele chiquinino que trabalhava já, todos os diretores me foram a ver, aonde eu estava trabalhando com Miele. E bueno, e são muitos anos, e viajando muito por el mundo. Eu he vivido 20 anos, he vivido em Paris. Naturalmente, he recorrido todos os países da Europa. Em Japão já estive como 2 vezes. E bueno, a verdade é que eu só tenho que agradecer a Deus de estar hasta hoje. Eu estou com 78 anos e eu empecei, eu tinha 19 para 20. Tive que ser emancipada porque na época só trabalhava na noite quem tinha 21 anos. Então tive que ser emancipada e não parei nunca mais. Eu são 59 anos de carreira, de profissão. No mundo do espetáculo, 59 anos. Y toda la evolución que ha sucedido en el mundo del espectáculo, del musical, porque ha cambiado mucho de lo que fue en los años 60, 70. Sí, las cosas van cambiando y uno tiene que irse adaptando. Más tecnología, antes era mucho más trabajo para el artista porque había menos luces, menos escenarios. Sí, la cosa va progredindo, ¿no? Pero yo igual trabajé mucho más fuera de Brasil do que de Brasil. E allá, bueno, nestes anos que eu me fui para allá, já havia muito mais progresso do que acá. Allá, em espetáculos, casas maravilhosas, com pistas que subia, iluminada, com camarines divinos, com orquestra ao vivo. Tudo isso eu he hecho por allá afuera. Era la gran época del espectáculo. Sí, era la gran época, então havia todo isso. Oliver Sí, Casino, todos aquellos grandes teatros. Por supuesto. Fue la época que se hacía todavía antes de la televisión, por decirlo así, Sí. antes de que la televisión invadiera y... Não, já havia na televisão, pero não foi antes. No te digo eso, pero te digo antes de que la televisión invadiera y acabara con el gran espectáculo de teatro, que ya fueron todas salas más pequeñas. Digamos que hubo un momento que se acabó la gran producción del espectáculo, del musical. Ah, sim, as grandes produções não existem mais, porque não há plata para isso. Porque ademais havia grandes produções que eram todas pagas com a bilheteria do teatro. Sí, porque o teatro trabalhava de martes a domingo, domingo e sábado tinha 2 funções. E sempre lleno, então trabalhava sem precisar de apoio, nada, porque a bilheteria... Pero cuando la televisión entró en todas las casas, la gente dejó de salir. Sim, um pouco saiu menos, né? Se redujo. Não, e também não foi só a televisão. Passa que os espetáculos, as produções, não são mais como antes. Claro. Com 2, 3 trapitos, tu haces um cenário. Com uma figura, 2, tu haces. Antes não, tinha que ser um grande cenário, maquete, era todo... Y trabajó con orquestas en vivo, distinto. claro, con orquesta en vivo, con todo. Por isso se terminou um pouco, porque não há grandes espetáculos como antes. Era la época dorada del espectáculo, del music hall, del cabaret, era la gran Por toda época. parte, no mundo inteiro, no Brasil e na Europa. Sí. Aquí también, en el Río, los casinos. Sí, todo. Tenías el Copacabana, las salas de fiestas que ya no hay más. Es que ese espectáculo que hablábamos es una pena, pero ya solo se puede ver en el cine. En aquellas películas antiguas, cuando ves aquellos escenarios que tú dices, no, subía a la plataforma. Sí.
Eu he hecho espetáculos belíssimos, com piano de cola, todo branco, né? Blanco. Eu tenho que falar espanhol ou português? O que você quiser. Pode falar português, espanhol, português. E a verdade é que, bueno, e os cenários maravilhosos. Eu hacía Misto Quente, que era um espetáculo que eu he hecho mais de um ano em cartel. Eu, Agildo Ribeiro, Pedrinho Matar e Eduardo Lage, o maestro de Roberto Carlos. Ele era o pianista meu lá do espetáculo esse, que era lindo e quedamos em cartaz mais de um ano. Misto Quente se chamava. Fantástico, ¿no? Que el mundo tan... Havia coisas lindas. E pelo mundo, eu vivendo em Paris, como eu he vivido durante 20 anos, eu he recorrido a muitos países, eu me iba à Suíça em seguida, todo verano e inverno, um mês inverno, um mês de verano, a Montreux, a Genebra, a Zermatt, trabalhávamos muito em Você trabaja Suíça. también en el cine, en películas. Se eu he hecho película, he hecho Claro, também. también has hecho películas. Sí, sí, sí. En Europa y más que en Brasil. Sim, acá mesmo eu hecho na película que eu ganhei o Kikito, o prêmio máximo do cine, com a película Marie. Marie se chamava. Agora eu já terminei de fazer outra película agora, que se chama El Cavalo Marinho, que deve sair aí, não sei se vai entrar no Festival de Gramado agora em agosto. Se não entra esse ano, entra ano que vem. Mas eu já filmei ano passado. Do diretor Léo Tabosa, que é um diretor pernambucano. E outra pergunta sempre que se faz. Preferiu o teatro, o mundo do vivo ou o mundo do cinema? Que gostou mais? Bem, o que mais me gusta é do teatro. Porque é o contato imediato. O cine é lindo, mas é lindo depois que está hecho, porque é muito mais trabalho e não tem essa plateia aí junto contigo, ¿me entendés? Então o teatro é uma coisa que é meu preferido. ¿Tuviste alguna vez problemas, o sea, por culpa del preconceito? Não, nunca. No. Passei para arriba de tudo, Claro, rindo. Llegaste triunfando Ah, ya. não passei por preconceito. Divina, não Eu creio que o preconceito também depende muito da pessoa. Ya. Com dignidade, tu podes chegar onde queres. Entendeu? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A gente briga muito com o preconceito da sociedade. Sim, não, eu, graças a Deus, nunca passei por preconceito. Porque eu sempre fui uma pessoa que supo me dar respeito, respeitar também, e não tenho porquê. Jamais cheguei a um lugar que hablara para mim que não pudiera passar, não se pode entrar. Isso, no mundo inteiro. Vivi nos mais grandes hotéis, melhores restaurantes. Porque você foi uma estrela. É uma estrela. Vivi e nunca tive problema com nada. E eu chegava, dava meu passaporte, Walter Fernandes Gonzalez, e me tratavam como madame. Merci, madame, merci, madame. É a postura da pessoa. Era respeito, essa dignidade. Tem sempre te impor. Sobretudo quando tu não tens nada contra tu, que tu tens uma vida digna, que tu não tens, podes estar com a cabeça sempre arriba e não tens nada em contra, então não tens nada a temer. Eu viajei por todos os países que eu estuve, meu passaporte, eu passava, Walter Fernandes Gonzalez, tá bom, eu passava, nunca tive problema por nada não, graças a Deus. E do mundo do espetáculo, que outra grande artista que você teve amizade ou rivalidade, não importa, mas que tenha essa admiração que você haya achado numa companheira do espetáculo? Assim. Não, eu conheci muita gente importante. Alguma que seja mais amiga? Ou mais... Uma que ficou muito amiga foi Jeanne Moreau e Janseberg. Ah, Janseberg. Janseberg, que ia quase toda a noite, você ia com
rosa na mano, depois do espetáculo, me invitar para sairmos. Fomos muito amigas, com Jansberg. La Monroe também nos conhecemos porque estudamos na mesma professora de canto, Madame Charlotte. Ela estava se preparando para cantar a canção Joana Francesa, né? Que é de Chico Buarque, parece. Não é Chico Buarque, é? E ela já estava se preparando para cantar esta canção e hecho as aulas com a mesma professora de canto mesmo. Era muito jovem na época de Sever, não? Se eu era muito jovem? Não, e Jean Sever também, que tendria 20 anos. Quem? Jean Sever. Ah, Jansenberg? Então, eu creio que ela teria um pouquinho mais do que eu. Sim. Sim, na época, porque eu estou falando isso nos anos 70. 70. Eu já estava vivendo já, trabalhando no Carrossel de Paris e tudo, e nos hicimos amigas. E ela então se ia sempre buscar-me para cenar e tudo. Uma vez estive na casa dela ator, aquele Felipe Noiret, Sim, Felipe Noiret. que é maravilhoso, hecho Paradise, como é? Cine Paradise, né? Les Enfants du Paradis. Não, Cine Paradise, Ah, não era Cinema isso? Paradiso. Ele Los Fuzis, com o Romy Schneider. E aí eu fui com o Neja, com o Jansberg na casa dele, havia um piano, e ele me acompanhou cantando Garota de Ipanema no piano. Felipe Noiret. Senão eu já conheci também muito mais gente, né? Já, porque não é difícil. Mira, eu conheci a Maria Callas, que queres mais. Eu conheci a Maria Callas. Lástima que não chegamos a falar. Porque ela foi assistir o espetáculo onde eu trabalhava, que era o Carrossel de Paris, que era uma casa super conhecida em Paris, solamente com travessis. Era a casa mais famosa de Paris. Qualquer turista que ia a Paris ia ao Carrossel. E Madame Callas, ela ha estado na noite, mas não falamos porque ela se foi antes de terminar o espetáculo. Sabes por quê? Porque não havia pollo frito. Toda vez que eu frito pollo, frango, né? Eu penso na Maria Callas. Olha só, ela gostava de pollo frito, frango frito. E aí, por isso que não hicimos uma foto. Creio que teria poderá ser foto, não havia celular na época. Não, na época era... Sim, mas não chegamos mas a lá. você tem fotos com tanta gente que... Sim, mas Callas é Callas, né? Hã? É uma diva. Você é divina também. Tu tens toda a razão. Mas se alguém do público quer fazer alguma pergunta, ele tem alguma... Eu queria te perguntar se você saiu do Brasil. Eu estava ouvindo você citar tantas pessoas, meu Deus, Miele, tantos artistas tão importantes. Você saiu do Brasil por uma motivação pessoal, porque você queria fazer uma carreira internacional, ou o contexto político te obrigou a sair do Brasil? Não, nada político. Foi uma grande paixão que eu tive na época. E eu achava que para esquecer essa paixão, eu tinha que ir para longe. Ai, que ótimo. E escolhi Paris, é ótimo para curtir uma paixão, né? E por essa paixão eu fui. Era em Montevidéu, no Uruguai. E quando terminamos esse relacionamento, que havia o quê? 2 anos e pico, e já fui namorada, falei assim, não, acá não me quero. Aí foi quando sempre havia escutado a gente que viajava muito para a Europa, esta gente me falava assim, tu vas a ser muito sucesso na Europa, tu vas a ser muito sucesso. E aquilo quedou na cabeça. Então, no dia que passou este, eu disse, então é agora. Quando terminou esse relacionamento, eu fui para a Europa. Eu fui para a Espanha, porque eu não falava francês, e espanhol já falava, porque já havia vivido muito em Buenos Aires, Montevidéu, então já falava bem o espanhol. E aí eu fui para a Espanha, eu fui para Barcelona. E me quedei em Barcelona, eu
eu não sei, me quedei em Barcelona 2 anos. ¿Estuvo en el Apolo, allí en el Paraíso? Havia já el Apolo, não, mas eu trabalhava no Barcelona de noite. Barcelona, Que foi um cabaré muito conhecido em Barcelona, existiu durante anos. E aí me quedei trabalhando já no cabaré Barcelona de noite, e até que na noite casou Coccinelle. ¿Coccinelle? Coccinelle. Para quem não sabe, Coccinelle foi a primeira transformista famosa no mundo inteiro. Porque era na época que não existia, e ela era belíssima, feminina, linda. E Coccinelle fez sucesso no mundo inteiro, viajou, rodou o mundo inteiro, porque todo mundo queria ver Coccinelle, né? Y pueden ver allá en el cine, en la primera Pantera Rosa, sale a Coccinelle. Né? Eu me acordo que eu estava em Rio, eu vi no Rio, que era no Copacabana Palace, e as revistas estampavam já em todas as revistas, né? Já assim, eram pequeninos, já mirando assim, não é possível que isso pode ter sido um nome, não creio. E já linda, divina, saindo da piscina do Copacabana Palace. Foi a primeira diva. Foi a primeira que se fez conhecida no mundo inteiro, né? Vocês estão escutando ou precisa do microfone? Não. Tá melhor, né? E bueno, e aí que tu falou mais? No, cuando estabas en Barcelona, que Você não te chegou vino a a ver Paris Coccinelle. ainda, está em Barcelona. Estou em Barcelona todavia. Voy a ver el sim. espectáculo de Coccinelle, a teu espectáculo. Porque é tantas as histórias. Y él foi ela que te disse para andar para Paris. Isso. E aí, em Barcelona, trabalhei bem em Barcelona, trabalhei em Sitges, que é uma cidade praticamente gay. Sí, ainda hoje. Ainda o hoje. Carnaval de Sitges é famoso. Uma cidade linda, balneário maravilhoso, uma alegria. Aí eu trabalhava em Barcelona, trabalhava em Sitges, e depois de aí, foi quando conheci a Coccinelle, e Coccinelle me falou, tu terias que ir para Paris. Te vou fazer uma carta de apresentação ao Monsieur Marcel, que era o dueño do Carrossel de Paris. E Carrossel de Paris era como Folie Bergère, Lido, solamente que era solamente em travessis. Mas lotado todos os dias, com as maiores personalidades presentes, era maravilhoso. E aí me fui, ela me fez aquela cartita de apresentação, me fui para Paris, não falava nada francês, me hospedei num hotel bem cerquita de la boate, para o outro dia me ir diretamente. E bueno, me apresentei à noite, mostrei a carta que Coccinelle me recomendava, e ele disse, bueno, tu vens amanhã, e amanhã mesmo no espetáculo, tu vais entrar e a ser um número da orquestra. Começou a cantar em português? Português. Então, canção de samba, português. Era na época muito daquelas músicas de Jorge Ben, Chove chuva, chove sem parar. Era aquela época, aquelas músicas assim. A música brasileira estava muito forte lá fora. Fora, em Paris E adoravam a música brasileira. E aí então, bem, comecei a trabalhar aí no Carrossel de Paris. Graças a Deus me foi muito bem. E com eles hacían muitas turnês. E eu me ia sempre nas turnês por toda parte. Depois Rogéria chegou em Paris. Mônaco, Itália. Ah, sim, Biarritz, Nice, Cannes, todos aqueles lugares. Íamos aos cassinos, São Rafael. São Rafael. Era maravilhoso. Toda a Costa Azul. Y ahí estábamos, claro, todo el mundo del cine, todo el mundo del espectáculo, todo. Por supuesto que tu vivia num ambiente muito poderoso, entende? Então, bueno, tuve a suerte de poder conhecer os melhores restaurantes, os melhores hotéis, me vestir com os grandes modistas. ¿Entendés? Ahí hablaremos también de los grandes modistas. Agora, de los grandes modistas, eu tive a suerte de encontrar um conde italiano, Vittorio Rossetti, se chamava, que se enamorou de mim.
E eu, como não sou nada bobinho, eu aproveitei o que pude. Aproveitei o que pude. Ele era um homem de muitas possibilidades, um homem de muita plata. Vivia num mini castelo, em Viareggio, a 40 quilômetros de Milano, vicino, ou seja, fronteira com Suíça até. Viareggio. Carnaval em Viareggio. Hã? Tem carnaval em Viareggio. Ah, é? Tem um carnaval muito grande. É, né? É. Eu não estava lá no carnaval, não. Eu estava fazendo um carnaval. Mas não era. E Vitório foi muito importante para mim, porque ele pôde me oferecer tudo de lo melhor que uma mulher pode desejar. Minha chinada de brilhantes, de piel, tudo que uma mulher pode desejar. E, bueno, de aí eu me vim a Brasília a passear. De férias. De férias. Aí me vim a passear, chego em Brasil, eu tinha um êxito tão grande, que só falavam de mim no Rio de Janeiro. Elogiaram nas revistas, em toda parte. A ML Bosco e o Ronaldo Bosco foram me buscar, já estava no Hotel Glória. Nós outros estamos em Rio e em São Paulo. Rio. É porque eu de vez em quando que assim, tanto não paro, que me quedo às vezes saber onde estou. Então você já estava no Hotel Glória, que é aqui no Rio, né? Que era um hotel maravilhoso. E quando eu passo e viajar, tudo como está, que hotel divino que era o Hotel Glória. E já vivi aí eu vivi aí uns 2 anos no hotel. E trabalhando sempre. E foi na época que eu fazia show com Miele, depois fui fazer show com Peri Ribeiro, depois fui fazer show com Lenny Dale, e foi show atrás de show com Flávio Cavalcante, Flávio Confidencial, que aí começou Fafá de Belém, que até então nada sabia quem era, anos 70. E, bueno, e as coisas se foram indo e nunca mais parei de trabalhar. Estando en Brasil también hacías giras a Buenos Aires, Buenos Aires, mucho. Sí, trabajé mucho. Eu estando no Brasil me iba mucho a Buenos Aires, e um local onde eu sou muito querida e muito conhecida é o Uruguai. En Montevideo. Montevideo. Eu sou uma pessoa queridíssima lá. E tenho que ir de quando em quando. Agora mesmo estou programando para ir agora o mais pronto. Porque ademais está passando já a novela Travessia que eu havia hecho. Está passando já agora. E, bueno, é isso, né? Deus dá o que um não merece. Eu creio. Isso. Deus te dá o que tu mereces. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que tem coração, nunca he hecho mal a nadie, sempre busquei ajudar quem pude, seja minha família, seja amigo, seja o que seja. Às vezes também preciso ser ajudada, lógico. Mas eu sempre fui uma pessoa assim. Então eu creio que Deus dá o que um não merece. Con certeza. Uno pone la de su parte y ¿No es? después, sí. A vida devolve os favores que uno Sim, faz sim. também, não é? E voltei a de Espanha. Lola Flores, quando eu a conheci, ela quis levar-me para a Espanha. Hoje me arrependo muito de não ter ido à Espanha, porque na época eu não sabia o poderio dela em Espanha, que era imensa. Era lá o número 1 da Espanha. E eu a conheci em Buenos Aires. E aí, que era uma amiga, eu estava toda noite com ela no camarino, via seu espetáculo todos os dias. É uma das artistas que mais me fascinou ver em cena é Lola Flores. Sí, temperamental. Era uma persona que era tudo intuitivo, natural e uma força, um talento monstruoso. E eu me quedei muito amiga dela. E ela queria levar-me para a Espanha.
Aí queria levar-me para já, chamou seu empresário, chamava-se Vaqueiro, José Vaqueiro, pegou meu passaporte, anotou todo, papapá, para irmos para a Espanha. Mas aí um mês depois que eu tinha que ir para a Espanha, eu já havia vuelto ao Brasil, e Augusto César Vanucci me invitou para ser um espetáculo com Peri Ribeiro. E aí me quedei e não me fui à Espanha. Me arrependo, hein? Me arrependo. Ai, que não me arrependo de nada. Não, eu me arrependo de algumas coisas que poderia ter feito de outra forma, que poderia ter sido melhor. Mas me arrependo, pero igual só tenho a agradecer a Deus por estar acá, delante de vocês, com 78 anos de idade, com boa saúde. Então só tenho que agradecer, né? Y una nota frívola, me quedo con la idea de los grandes modistas. ¿Quién prefería tú para elegir? El modisto mío que he hecho muchas figurinos para mí era Loris Azarro. Loris Azarro. Que também tem o perfume dele, né? Azarro, né? Azarro. Tem o perfume. Loris Azarro, né? Como fala em francês, aqui é Azarro. Azarro também? Ele foi muito amigo meu. Ele e a mulher dele, que era Madame Michel, foram muito amigos meus e me hecho vários figurinos. Exclusivos para vos. Tudo pago por El Conde. Porque não era grátis, nós éramos amigos, mas é o trabalho dele, o grande figurinista. E me hecho coisas maravilhosas. Y en algún momento digamos, el amor y el espectáculo te supusieron un conflicto. ¿Alguien que quiso que dejaras el espectáculo o algo para...? Não, porque o espetáculo está sempre primeiro. O espetáculo pode até sofrer, mas o espetáculo primeiro. Eu não poderia viver sem o palco, sem a cena. É uma coisa que já eu nasci para isso. Então nunca teve conflito, esse conflito não? Não. Me enamorei algumas vezes, pero nunca deixei a carreira por um amor. No, digo porque hay algunos artistas que les supuso conflicto, siempre cuentan, tuve un conflicto, que amor, que incompatible. Não, porque sempre amei mais o meu trabalho do que um amor. O trabalho sempre em primeiro lugar. ¿Alguna pregunta? Teve algum outro interesse fora a vida artística, assim, algum outro estudo? Se eu tive alguma... Não, nunca, porque nunca pensei a ser nada que não fuera el palco, a cena, artista. ¿Sabes? Eu quizá, se eu não fuera artista, não teria sido a travesti. Entende? Isso também me levou um pouco. Me deu confiança de viver da forma que eu queria. Porque eu entrava em cena, agradava, botava o público de pé, e sigo botando o público de pé. Então, aquilo me deu um incentivo tão grande que me deu coragem de sair por el mundo, porque me deu confiança, porque eu sabia que aonde eu chegasse, cantara, eu atuara, o público ia ficar de pé. Você nasceu no Rio? Eu nasci no Rio. Mas sempre vivi um pouco mais em São Paulo do que Rio. Sempre gostei mais de São Paulo. Em São Paulo fiz belas temporadas em lugares lindos que havia naqueles anos 70, aqui mesmo em São Paulo, o Rio. Havia lugares lindos, com música ao vivo, a família toda, a sociedade paulista, tudo frequentava. Hoje não tem. Você se refere ao que? Ao medieval, por exemplo? Hã? Você se refere ao que em São Paulo? Não, eu nunca trabalhei em casa gay. Não, né? Não.
Nunca gostei de trabalhar em gueto. Eu sempre gostei de trabalhar em lugar normal, onde vai todo mundo. Nunca trabalhei assim, em casa só de transformista, só de travesti. Nunca trabalhei. Não gosto, nem gosto. É que nessa época havia algumas que também recebiam pessoas que não eram gays, né? Mas ok, eu entendi. É. Não, eu inclusive, eu ia assistir ao show do Medieval, e cada vez que eu chegava, eu era festejada, porque eu era a única que trabalhava para um outro público, um outro setor, que não era casa gay. Enquanto todas só trabalhavam em casa gay. Eu era a única. Não, e a Rogéria também. Eu e a Rogéria éramos as únicas que trabalhávamos em lugares. Esse telefone é meu, não, né? Mas aonde? Fiquei curioso. No beco, aonde você está? Fiquei curioso. O que, amor? Eu fiquei curioso para saber. Você trabalhava no beco, por exemplo? Que Que casa? telefone aqui? Meu Deus, sim. Está na bolsa. Ah, deve estar, é o meu que tá na bolsa. Ah, deve ser Las Vegas. Chamando alguns empresários de Las Vegas. Agora eu não tenho tempo. Não vou, deixa agora. Onde estávamos falando? ¿Cuál ha sido su mayor éxito? Hã? Da Medieval. Da Medieval. Ah, tá, que eu ia sempre assistir até o espetáculo do Medieval, achava bonita e tudo. Mas eu nunca trabalhei em casa do... Pregúntame, No, ¿cuál fue su mayor éxito? ¿Que siente mayor satisfacción de trabajo así en particular? ¿Hubo alguno? Sim, meu amor, quizás ter cantado na Olimpiada de Paris. No momento em que ¿Y qué aconteceu... cantó en ese momento? Como? Cantei algo em francês. Cantei algo em francês, Rien de Rien. E não, é um momento que para mim ficou marcado, porque eu nunca pensava um dia pisar no Olimpiada de Paris. E esse dia que eu pisei no Olimpiada de Paris, não fui eu sozinha. Era um espetáculo com artistas latino-americanas. E eu estava incluída dentro do panfleto com vários artistas que eram latinos-americanos, que essa noite ia se apresentar no Olimpiá. Então eu cantei lá. O que me deu muita impressão no Olimpiá, o que me deu muita satisfação, foi pisar naquele palco onde Piaf cantava sempre. Aquilo aqui me emocionou. Se pensar que essa mulher cantava aqui, né, toda noite eu estou pisando no palco que ela cantava e cantando também aqui. Isso me deu muita emoção. Conocí varios artistas que dijeron, la primera vez que me sentí artista fue cuando actué no Olimpiada. Não, mas não era que eu... Era como a consagração de já cheguei ao ponto de sucesso. Sim. Mas eu já tinha feito lugares maravilhosos também. E foi só uma noite, não é que tivesse uma temporada, foi uma noite de artistas latino-americanos e tudo. Mas eu trabalhei em lugares divinos, como no Brummel, que era uma casa de espetáculo maravilhosa em Nice, na Praça Massini. Na Praça Massini, principal de Nice. Também trabalhei lá em Biarritz, no Cassino Bellevue, que era um cassino glorioso. Em Cannes também trabalhou. Hã? Em Cannes. Em Cannes também, por suposto, em Nice, vários. Lá fora eu viajei bastante, né? Deus me deu esse privilégio. Y tengo una pregunta. La industria del espectáculo hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con la época dorada de la que estaba hablando al principio. Hoje em dia tá ruim, né? Hoje em dia tá ruim, tá difícil. Tem que fazer até vaquinha online para fazer um espetáculo, uma coisa, porque é difícil, porque tudo é caro, um espetáculo, encenar um espetáculo é caro, então, e não tem mais aquele público que se tinha antes, que se fazia de terça a domingo, agora o espetáculo é só final de semana, 1 ou 2 dias, então, logicamente, ficou tudo muito difícil. Eu, graças a Deus, eu agradeço
ao meu Senhor ter me dado o privilégio de eu viver esses anos dourados maravilhosos, em que eu pude mostrar a minha arte com todo esplendor. Hoje em dia está difícil. Eu mesmo não aceito muita coisa. Não porque... Primeiro que não são milhões. Se fosse milhões, eu aceitaria. Nós, travestis, também sempre fomos menos remuneradas do que qualquer outro artista. Ah, é travesti, dá não sei quanto, pá, tá. Sempre foi assim. Nunca ganhei milhões, nunca ganhei cachês altos. Sempre assim. Faz assim, tem que fazer, senão você não ganha nada ou não faz nada. Mas não nos pagam, a nós, travestis, o mesmo que paga para outros artistas. Porque não sei se acha um trabalho menor, mas não é, eu acho que já as pobres, coitadas, já se acostumaram a ser mal pagas e aceitam, então se todos reunidos dizem, não fazemos, não vamos, mas precisam trabalhar, gostam de trabalhar, gostam de estar num palco, então o dinheiro nunca é o mais importante, com isso somos mal remuneradas. Desculpa, você acha que a travesti europeia ela tem um estándar de vida bem mais elevado que a brasileira? Meu amor, eu não te escutei direito. Bueno, vamos falar isso. Você acha que tu as crees que a travestis travesti... europeias têm um nível? Ele está perguntando se padrão. se elas têm um padrão de vida melhor do que Tem porque é o mundo delas, a Europa não é Brasil, então elas têm a parte delas terem um bom cachê, elas têm todos os, como é que eu poderia dizer? Benefícios sociais. Os benefícios sociais, tudo, tem tudo organizado. São aposentadas com o tempo do trabalho, de ser dedicado. Aqui não. Aqui nada. Valéria, você conheceu a Coccinelli? Conheci, lógico. Digo, nessa época você já era uma estrela? Quando eu conheci a Coccinelli, estava começando também. Foi aí que eu conheci ela na Espanha, que ela me deu a carta para mim para Paris, que eu fui. Então, não era estrela, eu estava começando, eu estava chegando na Europa, estava na luta, estava indo. E Coccinelli eu conheci, foi muito amiga minha, falecida já, faleceu em Marseille, onde ela vivia. E a Mandalena, você conheceu a Mandalena? A Mandalena, não, eu não cheguei a encontrar com a Mandalena. Não. Mas a Coccinelli, sim. Coccinelli, muitas vezes, era uma pessoa que tinha muito humor, era muito divertida, era maravilhosa, Coccinelli. Quem conhecia adorava como pessoa. Um humor incrível. E não queria passar como mulher, nada. Ela morria de rir, ela era ótima. Coccinelli de vida, Deus que a tenha. Monique, se chamava Monique, artístico Coccinelli. Aqui. Valéria, aqui. Tô aqui atrás. Eu tô com o Léo Tabosa, o diretor do seu novo filme. Ele mandou uma pergunta e pediu para eu gravar a sua resposta. Agora? Ele colocou aqui, ó, pergunta sobre a cena de nudez no filme Cavalo Marinho, como ela se sentiu e se foi bem acolhida e respeitada pela equipe. Perdão, o princípio, qual era a cena que ele fala? De nudez. Ah, sim. Olha, ele está escutando? Vou mandar para ele. Léo, querido, escuta a cena de nudez, meu amor. Naturalmente que eu fiquei um pouco gêné, como fala em francês. Fiquei um pouco constrangida. Mas eu acho
que o artista não pode ter preconceito. O artista, ele tem que se entregar totalmente à arte. E não pode haver preconceito. Por isso eu fiz a cena, que pode ter me deixado um pouco constrangida, mas não me fez mal, porque eu sou artista, e artista tem que se entregar à arte totalmente, sem nenhum preconceito. Assim é. Antônio Bandeira me dizia que quando ele estava fazendo o curso de teatro, o professor falava para ele: os preconceitos vocês penduram aqui no cabideiro, antes de começar a aula. Porque não pode ter. Você mantém seu acervo de figurinos, de Não. joias? Tudo pelo meio do caminho. E fotos? Fotos sim. São muitos anos de viagem pelo mundo. E então as coisas vão se acabando, vão se perdendo, entende? São muitos anos. E fotos? Fotos? Fotos tem, né? Ó. O livro aqui está cheio de fotos. Entende? Bota aqui. Mas se não, qual era a pergunta que você começou? Sobre os figurinos, joias. Sobre os figurinos, Não, sobre os figurinos eu fui... Realmente vai se perdendo no meio do caminho, depois de muito usado, uma coisa ou outra, ou manchou, ou sujou, ou já não está... Engordar não, porque eu sempre tive o mesmo corpito. Não por engordar. Mas as coisas acabam, querido. Você também enjoa, às vezes, né? Já botou tanta aquela roupa, não sei o que é outra coisa. Mas eu não... Eu tenho muita coisa guardada na Bahia. Se quisesse fazer uma exposição com roupas minhas usadas em show, tem muita coisa lá em Salvador, que está guardada no acervo de um amigo meu que trabalha com isso. Então ficou lá no acervo dele muita coisa minha que tem lá. Um dia, se precisar uma exposição, mostrar alguma coisa, ainda tem bastante coisa. Obrigado. E gravações dos seus espetáculos? Gravações? Gravações não tenho muita não, só tenho de um espetáculo que foi dos espetáculos que eu mais gostei de fazer, que se chamava Hematoma Blues. Aí você tem gravação? Esse tem gravação. Hematoma Blues era um monólogo trágico-cômico e que era maravilhoso. Um texto que era um brilhante, de uma dramaturga baiana, chama-se Aninha Franco. E eu fiz esse espetáculo bastante tempo, com grande sucesso em Salvador, muito sucesso, era lotado todo dia de teatro. Eu adorava o espetáculo, era maravilhoso, porque era eu e um piano, onde eu vivia aquela personagem que era a Emma, que bebia todas e tinha problema que o pai não queria que ela fosse artista. Para o pai, artista era puta. Você falava... E aí, lógico, tinha todo um texto que eu cantava e vivia aquela personagem, os problemas que tive com a família, com o pai. Eu fazia ela, fazia o pai também falando, não quero filha minha, tudo, sabe? Fazia os dois, com as luzes, ia mudando, fazia ele, fazia ela, fazia a irmã. Um espetáculo todo. Era maravilhoso. Rir, eu tenho muita vontade de ver esse espetáculo aqui em São Paulo. Eu estou no Rio ou São Paulo? Brasil. Mas você, esta manhã estava em São Paulo, é normal. Esta manhã estava em São Paulo, agora está no Rio. Tóquio. E aí eu sei que... Mas você falou que gostou muito desse espetáculo. Alguma identificação com essa história? Também um pouco, porque era uma mulher que lutou muito para poder chegar onde chegou, entende? Passou, bebia muito, tem um bar, um carrinho que é um bar, que ela vai tomando da cerveja para o uísque, do uísque para a vodka, entende? Ela vai... é maravilhoso. Eu, se Deus quiser, vou fazer esse espetáculo aqui em
Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Ou São Paulo. Mas que eu vou voltar a fazer esse espetáculo, vou, se Deus quiser. Faz os dois. Hã? Faz lá e cá. Faz lá e cá. É maravilhoso, é uma pérola o Mas não texto. tem nada a ver com a tua história. Não, nada a ver com a minha história, não. Foi a dramaturga essa que criou a personagem, bem... eu estava em Paris, quando eu falei que vinha para o Brasil, ela mandou para... 2005. Aí ela mandou para mim, para Paris, o texto. Eu já fiquei trabalhando no texto. Quando eu cheguei em 2005 no Brasil, já cheguei direto para ensaiar, porque o texto eu já tinha todo na cabeça. Aí o diretor Paulo Dourado, irmão de Regina Dourado, aquela atriz, né, que faleceu, aí Paulo Dourado foi o diretor. E foi um sucesso imenso na Bahia. Eu amo também a Bahia, gosto da Bahia, adoro. E você pensa seguir até o final, trabalhando até o final. Se Deus quiser. Se eu morrer no palco, melhor. Isso é vocação. Falar em morrer no palco, eu agora tenho que fazer um filme em agosto, mas não é do Léo Tabosa. Eu tenho que fazer um filme em agosto que a protagonista, que seria eu, ela morre em cena. Uau! Termina ela morre em cena. Já me passaram, não me passaram ainda todo o roteiro, mas a pessoa que é a diretora já me explicou um pouco o que é, só que vai ser mês de agosto. Você gostou de... Mês de agosto está perto. Não, você gostou dessa... Gostei porque é uma coisa dramática e forte, né? Acabar morrendo no palco, tá? Entende? Eu acho forte, eu acho bonito. Não conheço ainda a história toda, né? Ela só me adiantou isso. Você no Rio ou São Paulo? Fazer Rio e São Paulo? Não, isso é um filme. Vai ser filme. Mas o set vai ser no Rio ou São Paulo? Vai ser filme de... Vai ser a produtora é Carol Benjamin, que é uma das diretoras e produtoras do filme Divinas Divas. Ela que me convidou agora para fazer isso, que agora é um produto dela, é dela, não é? Antes era com a Leandra Leal, da Denasa, que é a produtora que fez o Divinas Divas, e dessa vez é só a Carol que está se ocupando do filme esse. Ai, tá me dando cãibra. Na mão, no braço. Qual é a sua família recebeu bem a sua carreira, a sua vocação? Como é que essa parte, não sei, se você quer falar. Meu amor, recebeu bem, porque primeiro que eu já não estava na minha casa. Eu já não vivia com a minha família. Me dava e tudo, mas não fui viver minha vida que eu queria viver. Ainda mais que eu tinha um padrasto, que era um demônio. Então, eu já saí de casa. Quando eu saí de casa, eu ainda não tinha ido para o palco. Foi depois que eu saí de casa, que aí que eu comecei mais adiante, que eu fui convidado a fazer o espetáculo Leguels, e aí fui fazer esse espetáculo Leguels, que foi eu, a Rogéria, a Marquesa, que nós fomos as precursoras que demos o pontapé nisso tudo, né? E que foi um sucesso enorme esse espetáculo. E as suas origens espanholas? Minhas origens espanholas, eu não tenho muita convivência com as origens, porque meu pai era espanhol e eu não cheguei a conhecer meu pai. Minha mãe estava grávida de mim quando meu pai faleceu. Meu pai morreu em fevereiro, eu nasci em junho. Então eu não tive convivência com a família dele. Ele era um espanhol, imaginem vocês, naqueles anos, ele era da Galícia. Estava no Brasil, casou com minha mãe, há 80 anos atrás, imagina. Você é de que dia? De junho? Hã? Você nasceu que dia? Eu nasci em junho, dia 5. Eu sou gêmeos.
Como Judy Garland, como Maísa, Bethânia, Erasmo Carlos, Vanderlei. Vanderlei também é 5. Vanderlei tem a mesma idade, nasceu no mesmo ano e no mesmo dia. Em 44, 5 de junho de 44. A Vanderlei também é 5 de junho de 44. Erasmo Carlos era gêmeos, Bethânia gêmeos, Maísa gêmeos. Tem muita gente, muitos gêmeos. Eu guardo meu signo. E como essa sua atuação... Sobretudo Judy Garland, que é meu ídolo, era gêmeos. Valéria, como essa sua atuação na Madeleine, com a lavagem da Madeleine? Esse foi um grande momento. Mais do que o Olimpiada. Foi eu poder cantar no altar principal da igreja da Madeleine, em Paris. Isso foi um momento lindo, lindo. Todos de branco, cantando uma música sacra, né? É um grito de fé, um canto bonito. Reúne a verdade que eu acredito. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja. Não lembro toda a música. Deus que nos abençoou. Não lembro muito a música. Mas eu cantei aí, foi um momento lindo cantar na igreja da Madalena, no altar principal. Maravilhoso. Adorei. Esse pedacinho aí já foi bonito demais. É um grito de fé, um canto bonito, reúne a verdade que eu acredito. Eu creio em Deus poderoso, em Deus nosso Salvador. Não me lembro agora toda a letra. Você gravou discos também? Gravei disco, mas quando eu gravei disco eu ainda era muito nova, jovenzinha, estava recém começando a minha carreira com Leguels, o espetáculo esse que nós começamos, e em seguida veio uma gravadora, que era a Mocambo, que veio, eu era a única que cantava no show. Então, a gravadora me convidou a gravar um disco que eu gravei. E não continuou no depois não gravei mais, só gravei esse disco naquela época. Porque na capa do disco eu tô a metade da capa de homem e a metade da outra capa de mulher. Valéria ou Travesti é o nome do disco. Hoje em dia quem tem esses discos são colecionadores que tem. Valéria, não sei se eu estou monopolizando muito, mas queria te perguntar o seguinte. No Divinas Divas tem uma conversa lá sobre a ditadura militar e os shows de transformistas, travestis, etc. De fato, naquela época, havia muitos desses shows, era a época de ouro, inclusive em São Paulo, com pessoas não travestis, enfim, rapazes da banda, etc. A que você atribui isso, essa ascensão desse tipo de espetáculo no meio de um regime militar tão severo, opressor, né? Eu acho que é porque era um tipo de espetáculo que agradava muito. As pessoas gostavam muito. Uma válvula de escape, né? Mas o público adorava ver esse tipo de espetáculo. Adoravam. Em São Paulo, eu estou no Rio ou São Paulo? No Rio. Eu estou no Rio. Em São Paulo, me lembro que em São Paulo, nos anos 60, a gente fazia todas aquelas boates, aqueles cabaré, aquelas boates ali da Major Sertório, Rego Freitas, ali era tudo boates, uma do lado da outra. A gente saía de uma, já ia para outra, de uma ia para outra. Fazia 3 boates por noite, 3 shows diferentes, todos tinham música ao vivo. Você nunca foi incomodada pela polícia? Não. Porque a Rita Lee, que nos deixou há pouco tempo, foi presa, né? Mas ela teve lá um babado dela lá na Florianópolis, que foi aquilo da maconha que ela falou, não sei o que, por isso. Mas ela também não chegou a ser presa. Quiseram levar, mas levaram. Não chegou sim, mas eu queria te Chegou? perguntar se você foi incomodada, não, né? Não. Por ser travesti, por ser... Não. Nunca fui incomodada, não. Nunca. Eu, por exemplo, não tive problema. Entende?
Outro dia eu estava vendo uma amiguinha minha, que é travesti também, inclusive muito bonita ela postou uma coisa, ela falando que os anos 80, ela reclamando que os anos 80 tudo era proibido, aí se pegasse na rua ia como vadiagem, não sei o quê. Aí eu escutando aquilo assim, porra, mas eu não passei nada disso, não fiz nada. Anos 80, eu comecei em 60, não passei por isso, ela em 80 ainda está passando isso, não é possível. Você teve alguma experiência com um projeto artístico junto com Lendeio ou Dizzy Croquettes, aproveitando essa fala sobre a ditadura, sobre os problemas? Se eu tenho algum projeto? Se você fez alguma coisa com o Lenny Dale. Lenny Dale? Dizzy Croquettes. Fiz com ele dirigindo. Dirigindo. Ele dirigiu a mim e a Jane de Castro, num espetáculo que chamava Frescura, também é Cultura. A direção era do Lenny Dale, que nos botou para fazer Little Rock, Marilyn Monroe e Jane Russo, com uma coreografia linda, porque o Lenny era divino, né? Valéria, você não quer nos presentear, regalar com uma canção? Eu tô sem dormir. No Rio e em São Paulo. No Rio e em São Paulo, você está sem dormir. É dos dois lados. Me pego pensando na vida, suspirando em silêncio, tentando manter o controle, a prudência que dizem levar uma vida de paz. Mas que paz posso eu encontrar nesta tranquilidade, sem o sentimento, aventura ou vontade? Se eu sinto saudade de sentir prazer, me pego pensando nos amores que eu desejo em segredo, da intensidade da dor tenho medo. Quem já se feriu, presta mais atenção. Mas longe de qualquer perigo, eu me afundo num tédio. Que vida vazia sem nenhum mistério, na dura apatia de um controlador. Prudência, não me venha falar em prudência. As paixões que me descontrolaram são as que fizeram eu ser como eu sou. Essa música é linda, né? Lindíssima. Prudência, não me venha falar em prudência. As paixões que me descontrolaram são as que fizeram eu ser como eu sou. Obrigada, gente. Obrigado. Ai, ai.
de São Paulo. Eu tô com a voz bem embargadinha aqui, assim, eu sinto ela meia pigarra, uma coisa. É que eu ando dormindo um pouco, ultimamente com esse negócio de vai e vem. Aí ando dormindo pouco. Eu adoro dormir. Quando eu deito, sabendo que eu não tenho nenhum compromisso no outro dia, nem horário, eu adoro, porque aí eu vou e durmo, não penso em nada, adoro. Agora eu tenho um horário para acordar de manhã, eu não durmo até chegar no horário. É um horror, Mas é isso, amores. Alguma pergunta de alguém aí? Mas Valério, já vamos sim. Valério. Fala, amor. Eu assisti o filme Marie. Marie? Tu assistiu? Assisti do Léo Tabosa. Achei incrível o filme e a sua atuação também. E teve algum desafio para você? Porque a personagem era uma mulher hétero. Né? Era uma mulher hétero e, além do mais, uma mulher sem glamour nenhum. Sim. Uma mulher bem simples. Eu também posso fazer a personagem sem glamour. Mas é mais caro, né, Valéria? E o Marie, eu vivo uma mulher simples, uma mulher de interior. Não é? Sim. Inclusive, agora eu falei com a Glória Pérez, que ela me botou na novela, né? Mas era eu mesmo, fazendo eu mesmo, a Valéria, né? Que eu fiz a travessia, eu apareço como a Valéria. E eu falei com Glória, numa próxima vez que você me convidar, me faça fazer uma outra pessoa. Eu não quero fazer a Valéria mais. Me faça eu viver uma outra pessoa, que seja uma empregada, qualquer coisa, outra pessoa. Por favor, eu não quero viver a Valéria, eu já vivo a Valéria 24 horas. Eu quero viver uma outra coisa. Valéria, quem foram as suas cantoras preferidas espanholas? Lola Flores. Lola Flores é a primeira. E Sarita? Eu acho ela linda, mas acho ela muito fraca. Eu acho que a Sarita, realmente, de beleza, foi muito linda. Mas artisticamente, não muito, né? A Lola já é mais fogo. Falar nisso, quem morreu ontem foi Carmen Sevilla, né? Carmen Sevilla morreu ontem. E eu a conheci pessoalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu não estou no Rio, não. Tô... Eu a conheci pessoalmente aqui no Rio de Janeiro, no show que nós fazíamos na Galeria Lasca, que era legal. A Carmen Sevilla, uma noite, foi a nos assistir, ela e o marido dela, Augusto Algueró. Foram nos assistir, junto com a Maria Della Costa, que essa noite também estava com ela. Sandro Polônio, que era o marido de Maria Della Costa. Foram os quatro nos assistir na Galeria Lasca, o show Legels. Carmen Sevilla, que faleceu ontem, né? E das canções francesas que você interpretou, qual gostou mais de interpretar? O quê? De canções francesas. Canções francesas? Meu amor, é... Edith Piaf e mais outras? Eu gosto, por exemplo, La Belle Vie, eu adoro. Não canto muito a música francês, não. Porque eu estando na França, as pessoas queriam escutar eu cantar brasileiro. Você alguma incorporou? Alguma eu cantava, mas eles queriam estar brasileiro. E eu queria cantar francês, mas eles queriam brasileira. Então eu canto alguma música em francês. Tem alguma coisa... Alguma coisa assim. Hã? Edith Piaf também não cantou. Da Piaf, não, rien de rien. Canto isso. Lá. Vamos cantar uma todas juntas? Vamos. Então vamos ver. Quero ver todo mundo cantar junto.
Não tá alto. Fazer igual agora Araci de Almeida que fazia na glória. Araci, com quem eu trabalhei, né? Eu fiz um show com Araci. Eu fiz um aqui em São Paulo. Em São Paulo eu fiz um show com a Araci uns anos atrás, que era na Boate Igrejinha, ali na Santo Antônio. E o show, era eu e Araci de Almeida. E o show se chamava Nem Homem Nem Mulher. Araci de Almeida e Valéria. E aí, bem, agora não sei porque que eu falei isso. A glória. A glória. E foi muito divertido, Araci. Divertido porque era muito engraçado, Araci. Aquele mau humor dela era permanente e fazia parte dela, e as pessoas, em vez de ficar mal-humoradas, só o tempo todo. E naquela época ainda tinha trem em São Paulo, Rio. E ela só andava de trem, por isso que era da Muda Central, né? E aí eu ia pro Rio para fazer companhia a ela, e eu ia de trem. Aí para voltar também voltava de trem. Que era ótimo aqueles trens, sempre que acabaram aqui. O Brasil é uma merda. Mas é bom. Onde é bom acaba? Ai, não é? O trem era ótimo. Por quê? Se já estava a linha, tá tudo ali, por que vai acabar? Agora não tem. Mas é isso, meus amores. A gente ia cantar. A gente ia cantar com você. Como? Uma música que você falou que a gente ia cantar junto. Ah, tá. Então vamos cantar uma música junto. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie rosée. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est rentré de mon cœur, il me parle de mon air, donc je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Il dit que je l'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui Vamos todos? Não, um momento, tá uma merda. Porque eu quero escutar todo mundo cantando. Bem, primeiramente as mulheres. Viu? Ótimo! Muito bem as mulheres. É por isso que eu digo, mulher é gente também. Vamos ver agora os homens. Tem algum na sala? Que tá difícil. Vamos ver os homens. Força! Ótimo! Eu acho que estiveram até melhor que as mulheres. Agora todos juntos, tá? Os homens, as mulheres, os outros também. Todos.
bonheur. Donc je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Il dit que je l'aperçois, alors je sens à moi mon cœur qui va. Senta um pouquinho. Quer dizer, eu não sei. Eu jantei. Porque também não era hora de jantar, né? Eu agora, naturalmente, daqui, vou comer alguma coisinha e dormir, né? Porque eu também preciso dormir. Para você estar bela, maravilhosa, assim como eu. Não, a verdade é que eu adoro dormir. Ah, eu acho gostoso. Vocês gostam? Adoro. Ah, quando eu sinto cansada, que eu deito na cama, assim, que bom. E se não tiver nada para fazer no dia seguinte, melhor ainda. Não é? É dos carecas que elas gostam, mais. Bem, terminamos a função? Sim. Terminamos? Então, olha, obrigada, foi um prazer. Tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.